Estamos no ar com mais um Câmara Rio Debate. Hoje vamos falar sobre a empregabilidade a partir dos 50 anos. Os desafios para garantir o emprego no Brasil são muitos e se acentuam com a idade. No Rio de Janeiro, são mais de 2 milhões de pessoas nessa faixa etária. O estado é o terceiro com mais buscas por vagas realizadas por profissionais acima dos 50 anos. Para conversar sobre o assunto, eu recebo a Carla Coelho, que é estrategista em carreiras sustentáveis, mentora em gestão de pessoas e negócios. Seja bem-vinda. Obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui e poder contribuir um pouquinho com a empregabilidade das pessoas com acima de 50 anos. Prazer é nosso te receber. Eu recebo também a Joana Novaes, que é doutora em Psicologia Médica e Social e professora da pós-graduação em Psicanálise, Saúde e Sociedade da Universidade Veiga de Almeida. Seja bem-vinda. Um prazer estar aqui e, sobretudo, uma alegria poder falar de um tema tão caro que é a velhice no mercado de trabalho. Perfeito. Nós preparamos um VT que traz dados recentes sobre a busca dos trabalhadores acima dos 50 anos por emprego. Vamos acompanhar. Conseguir um emprego após os 50 anos pode ser um desafio, mas não é impossível. Iniciar uma nova carreira requer um planejamento. É importante atualizar as habilidades, pesquisar áreas de interesse, desenvolver novas competências e fortalecer a rede de contatos. Não existe uma melhor profissão para pessoas acima de 50 anos, mas diversas opções que podem ser adequadas de acordo com as habilidades, interesses e experiências de cada pessoa. A procura por oportunidades de emprego para profissionais com 50 anos ou mais cresceu no Brasil em 2024. Os dados indicam um aumento no número de candidaturas realizadas por profissionais com mais de 50 anos na plataforma do BNE, Banco Nacional de Empregos. Em 2023, foram registradas 267.617 candidaturas. Já em 2024, esse número subiu para 272.825, representando um crescimento de aproximadamente 2% em todo o país. O Rio de Janeiro é o terceiro estado com o maior número de buscas. Em primeiro está São Paulo e segundo, Paraná. Segundo dados do Banco Nacional de Empregos, ao longo do ano passado foram registradas 119.454 pesquisas por vagas para esse público no estado. Bom, depois de assistir esse VT então, Carla, eu queria entender com você o seguinte: por que a gente tem esse aumento da busca por empregos de pessoas acima dos 50 anos? Porque a nossa população está acima dos 50, né? Eu acho que hoje a gente tem uma pirâmide invertida, ou seja, o maior número de pessoas com idades bem mais avançadas, né? A gente tem aí poucos profissionais no mercado jovens, né? Estão começando agora. E eu entendo que aqui no Rio de Janeiro a gente tem, de fato, uma população muito mais de idade. Eu não diria idosa e nem velha. Eu acho experiente, isso, porque elas têm experiências de vida, né? E podem trazer para a gente até grandes acontecimentos para o nosso dia a dia. Joana, essa experiência de vida é um diferencial? Ou seja, um profissional acima dos 50, ele tem a maturidade, tem a capacidade técnica. Por que a gente enfrenta tanto problema em relação a isso? Eu acho que a gente vive numa cultura neoliberal que associa a velhice à decrepitude e à lentidão. Então, é por isso que eu quis falar de velhice, para ver se a gente consegue ressignificar, num caráter depreciativo alguma coisa que, se dermos sorte todos, chegaremos, a ela. Agora, acho que numa cultura, em que você associa velhice à não produtividade, ou uma outra forma de se produzir, e adicionalmente uma cultura que não valoriza a tradição, e a pessoa acima de 50 anos certamente vai trazer notícia de outras práticas, outros hábitos, e isso coloca um problema. E se a gente não estiver preparado para pensar isso, encarar esse profissional, acho que muito sofrimento pode causar. Carla, quais são os desafios para a gente ressignificar esse cenário? Bom, primeiro, acho que tem a ver com o que a própria Joana falou, né? A gente não pensar que a gente está velho, no sentido de que a gente está acabado e não tem mais oportunidade adiante. Ou seja, eu tive as minhas experiências, eu tenho as minhas competências, eu tenho as minhas diferenças em relação às outras pessoas, eu posso.
Agora, o que eu posso, essa é a questão. Ou seja, você identificar qual é a possibilidade que você pode dentro daquela tua idade, né? Que eu não vejo que a gente não possa tanto quanto alguns jovens, porque eu vou dizer uma coisa para você que, assim, o mercado está demandando disso. No passado, a gente era pago para não pensar. Uhum. Hoje, nós somos pagos para pensar. E a minha geração, a geração até anterior à minha, né, sempre teve essa vontade de pensar e botar as coisas que pensavam em prática. Então, acho que está na hora da gente começar a pensar que a gente pode, né, que a gente deve. Então, acho que um dos maiores desafios é um desafio mais interno. É você observar que você tem a capacidade, que você pode, mas é claro que a gente enfrenta milhões de outros desafios, como o próprio mercado, né? As empresas, o proprietarismo que você esbarra em qualquer situação que você está vivendo. Mas eu diria que acreditar que é possível é um caminho. Joana, na prática, esse funcionário acima de 50 anos, ele seria caro ou ele seria menos produtivo na visão de quem emprega? Ele viria com vícios, ele teria um outro tipo de comportamento? Porque a gente, por outro lado, também observa as novas gerações, Z, Y, todas as letras, que têm um comportamento completamente diferente no meio corporativo, né? Eles têm outros valores, têm outras prioridades. Como é que a gente consegue traçar aí essa balança? Aumentando o intercâmbio entre essas várias gerações, né? Então, é sabido que uma pessoa, né, acima de 40 ou 50 tem uma forma de se relacionar, né, forma de sociabilidade diferente de um guri, né, uma menina de 20 ou 30. Então, o que eu chamo de intensificar esse intercâmbio, né? Não apartar, não isolar uma pessoa de meia idade, ou velha, ou madura, como a gente quiser chamar, né? Pelo contrário, promover essa integração. E o que eu estou chamando de integração? É convivência mesmo, né? Colocar essas pessoas todas no mesmo ambiente, criar espaços de sociabilidade, espaços de convivência, para a gente, aos poucos, porque isso é uma questão de educação, né? Você educar os jovens a naturalizar, a entender que eles vão chegar, né, naquela idade, e isso é uma coisa natural. E aí você não ficar impaciente, você entender que chega num determinado momento você tem limitações, você vai criando um caldo de cultura, um pensamento crítico dentro de uma sociedade que te diz o seguinte: você não tem que conviver com limitação nenhuma, você não tem que conviver com defeito, né? E a responsabilidade é tua. Então, é criar um caldo dentro da instituição de solidariedade e empatia em relação a uma idade, né, mais avançada. Acho que aí já muda a coisa de figura. Eu até queria complementar, porque eu acho que assim, isso é um ponto fundamental, né? Se colocar todo mundo no mesmo ambiente e fazer com que as pessoas interajam. Mas as empresas, ela têm uma preocupação, e eu imagino que seja supernatural, diante de umas que a gente está vendo no mercado, ou seja, eu preciso pagar plano de saúde. Então, essa é uma das questões que precisa ainda se discutir, do que é possível fazer para as empresas poderem ter esses profissionais, porque eu com 59 anos, meu plano de saúde já é um absurdo de caro. Uma empresa, será que ela tem condições de bancar um plano de saúde? Então, mas o que eu posso fazer para suprir essa dificuldade, né? O que eu posso fazer, por exemplo, como dizem, né, que as pessoas com mais idade, elas têm, como você acabou de dizer, têm mais dificuldade de aprendizado. O que eu posso fazer para levar esse conhecimento para as pessoas que estão aqui dentro da minha empresa? Então, eu acho que que está faltando diálogo. O que você poderia dizer para, por exemplo, representantes dessas empresas como um diferencial? Olha, vale a pena apostar. A produtividade, ela pode crescer se você tiver equipes heterogêneas, no caso, né? Sênior, trainee, pessoas mais experientes com bagagens diferentes de outras empresas. Tudo é experiência que você viveu na sua vida, né? Transparência. Eu acho que essa palavrinha, se ela entrar dentro das empresas, as coisas começam a funcionar de uma forma mais clara. Ou seja, se eu tenho uma empresa e eu não tenho alguns recursos financeiros mesmo para bancar algumas coisas, eu posso manter diálogo. Então, assim, se eu
consigo levar para minha empresa pessoas que têm conhecimento de alguma coisa que a outra não tem, gente, multiplicadores. As pessoas esquecem hoje que no passado, determinadas capacitações, treinamentos que existiam nas empresas, apesar da gente ouvir que era o lanche, o coffee break, muita coisa foi desenvolvida. Né? Por quê? Porque você desenvolvia multiplicadores. Então, o multiplicador hoje dentro de uma empresa, ele faz uma diferença e tanto. Mentores invertidos, se é que a gente pode falar assim. Ou seja, jovens que têm determinado conhecimento de tecnologia que pode ser um mentor de alguém que tem mais idade, que não tem esse conhecimento. Em contrapartida, ele sabe muito bem o que é a área financeira, ele sabe muito bem o que é uma questão tributária que está aí, né, no mercado e que está mexendo com a cabeça de todo mundo, mas ele veio lá do papel, da anotação do livro, então ele conhece a trajetória e que pode ajudar, por exemplo, um profissional mais novo. Então, eu acho que transparência, diálogo, fomentar, como a própria Joana falou, essa interface, né, das gerações, isso é algo que faz muita diferença. Perfeito. Joana, queria complementar? Queria. Eu acho que tem uma cultura institucional, e aí eu fico em cima da fala da Carla, né, que a gente repensar os valores a partir do intercâmbio, né? Se o jovem ele, né, tem um capital de conhecimento tecnológico muitas vezes maior, o espaço da pessoa mais velha é o espaço da tradição, é o espaço da memória, é o espaço de outros saberes. E aí eu acho que essa convivência, para você ter um incremento nessa convivência, uma troca de capital intelectual ali, né? É preciso a gente pensar, ou melhor, é preciso que a gente não veja a velhice como uma falta de virtude. Então, eu acho que criar espaços de debate, de pensamento crítico, de problematização, né? Não naturalizar as coisas, aí você vai criando um caldo de cultura nessa instituição, né? Que pelo menos tem uma visão crítica sobre ageísmo, etarismo, preconceito. Agora, numa cultura que te diz, né, que o bacana é você ser jovem, ser magro, né? Aí você vai criando uma massa aí de excluídos, né? Então, é lutar contra isso. Perfeito. Bom, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já. De volta com Câmara Rio Debate, hoje falando sobre empregabilidade depois dos 50 anos. Aqui comigo estão a Carla Coelho, que é estrategista em carreiras sustentáveis, mentora em gestão de pessoas e negócios, e também a Joana Novaes, que é doutora em psicologia médica e social e professora da pós-graduação em psicanálise, saúde e sociedade da Universidade Veiga de Almeida. No bloco anterior, a gente falava muito sobre o preconceito, né, com relação à idade, né? O quanto que as empresas deveriam observar que essa troca era muito importante. Existe uma preocupação maior aí, Joana, com a questão da mulher, que sofre um duplo preconceito. A mulher geralmente tem os menores salários, né? E aí, com a idade, essa disputa pelo mercado de trabalho vai ficando mais cruel, né? Essa questão da desigualdade, ela vai espirrar em vários campos, né? Mas vamos lá. Nova, ela não vai ser contratada ou vai receber menos porque está na iminência de poder ter filho, e aí vai necessariamente gerar um ônus, né, para essa empresa. E mais velha, né, quando em tese essa gestão familiar e doméstica já foi, né, mais ou menos equacionada, porque a gente sabe que isso não acaba nunca, ela sofre o preconceito do ageísmo. Então, quer dizer, tem uma dupla exclusão aí. E aí eu vou voltar ao que eu disse anteriormente. Uma cultura institucional, ela reproduz a cultura, né, os valores de uma cultura, obviamente. Então, combater esse tipo de preconceito, né, pensar como é que a mulher faz uma boa gestão, né, do lar, da família, da maternidade, por que ela, né, deve ser, então, penalizada no trabalho. Muito pelo contrário, né? Se ela exerce múltiplas funções. Então, eu acho que atacar problematizar a partir daí, né? Agora, eu acho que tem uma outra coisa, o preconceito das próprias mulheres, né, que se submetem, que aceitam, né, as formas de sociabilidade, as formas como as mulheres interagem entre elas na vida e no ambiente institucional. Então, eu acho que aí é um outro ponto a ser abordado,
e que não, a gente sabe, né, que também não é exatamente, não prima pela solidariedade. Está mudando? Tá mudando, porque você, né, tem muitos espaços como esse, né, de pensamento crítico e problematização. Agora, eu acho que é inegável, né, você observar as formas de solidariedade masculina e feminina, você não enxergar a outra mulher como uma competidora. Acho que isso aí já é um bom começo. Verdade. Bom, nós preparamos um VT do José Turtato. Ele é diretor de operações do Banco Nacional de Emprego sobre o tema da empregabilidade 50+. Vamos acompanhar. O mercado está aberto a contratar os profissionais 50+, pois esses profissionais têm muito a contribuir para as empresas se tornarem mais eficientes e produtivas. Os profissionais mais sêniores, por ter mais experiência, ajudam as empresas a tomar decisões mais assertivas e rápidas. Eles tendem a ser mais estáveis também. E com uma equipe mais diversificada, as empresas inovam mais. E os mais sêniores podem ajudar os jovens a acelerar o seu crescimento com mentoria e treinamento. Ainda existe sim o etarismo, mas as empresas estão começando a entender que há muitos benefícios de terem seu quadro profissionais 50+. Observamos um grande volume desses profissionais circulando em nossa plataforma e podemos apontar como principais motivos o próprio envelhecimento da população, que com o avanço da medicina, essa população envelhece mais saudável, a necessidade de complementação de renda, a reforma da Previdência que elevou o tempo mínimo para a aposentadoria e a vontade desses profissionais de continuarem produtivos. Bom, essa fala, ela reúne tudo aquilo que a gente já estava comentando, né, ao longo do programa, mas é muito importante, Carla, que você traga para a gente um perfil desse profissional experiente, ou seja, quem são essas pessoas, onde elas passaram, de que forma elas acumularam experiência dentro do mercado de trabalho, o que é que você observa que elas conseguem mais atuar, onde elas conseguem mais atuar? Olha, a gente tem aí a área de auxílio, né, nas limpezas e tudo, de fato é uma área em que você tem um maior número de pessoas com mais idade, até porque a população tem menos instrução às vezes e que às vezes não conseguem um emprego com mais condições, né? Eu vejo hoje muito profissional liberal com mais idade, no sentido de que abrindo o seu próprio negócio, uma mulher, por exemplo, que abre o seu salão, que vai fazer unha, então ela está em busca de alguma coisa e ela fomenta a economia com isso. Mas o que eu penso é que a gente tem que olhar o profissional, ele na sua essência, ou seja, ele num contexto amplo, né? Quais são as características? Você me perguntou. Depende. Para cada função, ele vai precisar de uma característica, né? Ele vai precisar de uma competência, ele vai precisar de um talento, como a gente costuma dizer. E isso faz muita diferença, porque eu não necessariamente preciso ter tudo para ser um bom profissional. Eu tenho que ter aquilo que vai adequar à função que eu vou exercer. Então, eu preciso ter uma formação. O mercado diz hoje que não, mas ao mesmo tempo a gente percebe que precisa ter uma formação. Então, eu posso ter essa formação? Não, não posso, mas eu tenho condições de ter um curso técnico e a partir daí desse curso técnico poder botar a mão na massa? A prática, esse é um ponto. Então, assim, o que as empresas, de um modo geral, têm nos seus sêniores, né? Nas pessoas que têm mais idade? Prática, é o dia a dia. Vou te dar um exemplo. Eu estou com um processo seletivo para a área de contabilidade, né? Um cliente meu, contador, tem um escritório de contabilidade e ele está precisando de uma pessoa para trabalhar com ele. Para trabalhar com ele na área fiscal. Opa! É uma área que, se você buscar profissional, você não encontra profissional capacitado. E os que estão capacitados têm mais idade. Por quê? Porque eles viveram os primórdios. Se é que eu posso dizer isso. Eles conheceram o livro caixa, eles registraram, eles foram acompanhando toda essa mudança que a gente teve. E hoje essa formação talvez não seja tão detalhada para as novas gerações, né, Joana? A gente observa que alguns setores se aproximam, conjugam, né? Que conjugam com relação aos 50+, é isso?
Eu ainda diria adicionalmente que, não sei o que Carla pensa sobre isso, agora que as mulheres ainda, mesmo em idade mais avançada, elas são vistas como alguém que deve cuidar, né, do outro. Então, ela mencionou o cuidar, gerir o ambiente, aí eu acho que por isso a limpeza, mas o cuidado, eu ainda vejo muita enfermeira, né, cuidadoras. Agora, essa conjugação, né, eu não sei, Sérgio, porque eu acho que também, ao mesmo tempo, é uma cultura de conhecimento muito fragmentado, muito serializado. O que você acaba perdendo em conhecimentos gerais, em prática, né? O chamado bom senso, que a idade... Você tem um repertório maior, obviamente, eu observo isso não só no mercado, mas com os alunos que a gente está formando, absolutamente despreparados no traquejo, porque é uma geração que lida muito mais com telas do que com gente. E tem muita dificuldade de escuta, talvez, né? Porque a geração de hoje... não falando também de uma forma preconceituosa, mas se acostumou a viver muito tecnologicamente e ele não interage tanto quanto as outras gerações, né? A empatia, talvez, a escuta... É horizontal. É horizontal. E é pouco empática, porque é muito narcisista, né? É muito individualista. Então, isso, em termos de capital humano, isso é um capital fabuloso, né? Preciosíssimo. Como é que você vai para um cargo de gestão, de liderança, ou simplesmente conviver com seus colegas num ambiente profissional, se você não lida com gente... Vamos pegar um exemplo clássico, jovens, né, que não recebe o entregador, que faz tudo teclando, ou que pede para os pais, né, para simplesmente pegar um interfone. Que já não escrevem mais, talvez usam só abreviações. Exatamente. Isso também entra em choque com o que o empresário, o dono de algum estabelecimento, o chefe quer desse profissional, Carla? Muito, muito. Entra muito em choque, porque ao mesmo tempo que eu ouço, né, que eu não posso ter muita gente com mais idade no meu escritório, não sei o quê, ao mesmo tempo eu digo, olha, gente nova não, por favor. Porque eu quero uma pessoa, eu estou te dando o exemplo aqui da área contábil, que é uma área que você precisa ter uma atenção redobrada, que fique muito tempo no celular, que não tenha atenção, que não... Que resolva. Né? Então, você tem as duas coisas, né? Eu acho que o equilíbrio para isso, eu bato na tecla, é transparência dentro da empresa onde você está, que você é dono, diálogo, entendeu? Trazer para uma roda, quais são as suas dificuldades, o que você pode oferecer, porque isso faz muita diferença. Por outro reflexão, lado, né? É verdade. Reflexão é alguma coisa que é uma habilidade que está escasseando. Né? Por outro lado, Joana, como é que a gente consegue fortalecer esse profissional 50+? Eu imagino que ele chegue com muitas inseguranças. Claro. Né? Como que a gente consegue transformar esse profissional em uma boa opção para quem está disposto a empregar? Campanhas de educação. Campanhas no âmbito da saúde pública, inclusive, diria, para além disso. Para você mudar um caldo de cultura, valores, enquanto a velhice, eu vou bater nessa tecla aqui, a Carla não concorda, enquanto a velhice for vista, associada à decrepitude, né, num lugar de menos-valia, associada à doença, além de à não produtividade, a gente não muda a cultura das empresas. Porque a gente vive um momento de vou me reinventar, né? Vou buscar novos horizontes depois de uma certa idade, por exemplo. Mas a reinvenção de si, ela vai no paralelo, ela é uma consequência da longevidade, né? Dessa medicina estética, né, ligada à ciência. Então, quer dizer, tá bom, eu vou me reinventar, mas eu não vou me reinventar só aqui na capa, né, na aparência. Esse tem que vir de um processo de reflexão interna. Sabemos que a cultura atual não prima também exatamente por muita profundidade, né? A gente tem que aparentar, tá bem? Tem que aparentar ser bom gestor, tem que ser produtivo. Agora, isso que a Carla falou de conversar, né? Espaços de fazer intercâmbio dos diversas habilidades e capitais intelectuais. Isso já, né, gera um incremento dessas habilidades, que no caso dos jovens, elas, né, são mais problemáticas, porque a tendência é evitação de contato, né? Ou seja, a solução é ter esse bom senso sem dúvida, e
provocar essa troca. Sim. Né? Sem dúvida. Carla, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem, pode ser em forma de conselho, pode ser um alerta, direcionado tanto para o profissional 50+, ou para o empresário, enfim, os líderes, né, dessas empresas que vão adotar aí a contratação. O que você diria? Bom, eu primeiro quero desmistificar uma coisa que eu acho que o mercado tem, que é assim, a gente ouve hoje que currículo não existe mais, né? E se você pegar a palavra, a etimologia da palavra currículo é trajetória de vida. Se eu estou abolindo o currículo da minha vida, eu estou abolindo trajetória de vida. Ou seja, o que tem são layouts. Então, pensa no seu currículo de vida. Eu acho que é isso. As pessoas não sabem hoje, e ninguém ensina quando a gente está na faculdade, e não ensina quando está no ensino médio. Como você vai fazer seu currículo? Como é que você vai contar a sua história? Se lá atrás a gente escrevia isso num papiro, porque eu precisava deixar registrado, né? Então, eu acho que é isso. É você tentar traduzir a tua história de vida, porque na sua história de vida tem suas competências. Tem o que você tem de maturidade e tem aquilo que você tem de inteligência emocional. Joana, acima de tudo, a gente tem que valorizar a nossa autoestima, né? Porque é a partir dela que a gente consegue também se impor diante do mercado de trabalho, né? E o que você daria de conselho para a gente? Para fortalecer a autoestima, você precisa encontrar algum eco na cultura onde eu estou inserida, né? Então, amarrando aqui com o que Carla falou, trajetória de vida e memória caminham juntos, né? Eu diria que o velho, o idoso, ele é um bom HD externo, né? Numa cultura que não prima, né, pela memória. Aliás, a gente está perdendo essa habilidade. Eu acho que estimular esse diálogo, né, e estimular laço. Acho que essa seria a minha dica, né? Ou aprender a escutar, né? Porque uma pessoa mais velha, ela tem muita história para contar e pode ser muito interessante aprender. Perfeito, gente. Eu tenho a agradecer a vocês por todos esses conselhos. Obrigada, foi um prazer. Tá bom? Bom, fim do Câmara Rio Debate. Eu espero que este programa tenha tirado as suas dúvidas sobre o tema. Não esqueça que você pode assistir a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também pelo nosso canal no YouTube. Siga a gente nas redes sociais e encontre todas as informações. Até o próximo programa. Tchau.